Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula dessa semana. Essa aula corresponde ao início da semana, dia 27 até o dia 1º de maio, tá? Essa vai ser a nossa aula 9. Nós vamos falar sobre o surgimento das primeiras células na Terra primitiva. Vamos falar como que teria sido o metabolismo dessas primeiras células, sobre a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica do metabolismo, e esse conteúdo está disposto no capítulo 2 que a gente está estudando, entre a página 24 e 25. Surgimento dos primeiros seres vivos. Não se sabe ao certo ainda como que surgiu as primeiras células, os primeiros organismos vivos na Terra primitiva. Várias são as hipóteses propostas, tá, pessoal? Elas são testadas e descartadas continuamente. Os cientistas estão continuamente revisando e reorganizando, fazendo outras tentativas de experimentos para entender como que se deu o surgimento das primeiras células na Terra primitiva. Em laboratório, cientistas já tentam há muitos anos replicar essa teoria de como seria o surgimento das primeiras células. E pessoal, vocês lembram na nossa última aula que a gente falou da teoria de Oparin e Haldane, onde surgiam aqueles mares rasos, aquelas sopas nutritivas que a gente falou? Nessas sopas nutritivas existia os coacervados. O que são os coacervados? São aglomerados de moléculas proteicas, tá, envolvido por água, e acredita-se que esses organismos intermediários, quase célula, mas ainda não célula, tenham dado origem às primeiras formas de vida, tá? Logo abaixo temos a formação de um coacervado, tá? Lá na Terra primitiva. Ó, ali, ó, as partículas de proteína se juntam, né? Se juntam num aglomerado. Uh, a camada de água envolve essas partículas de proteína e assim se forma o coacervado, ó. Essa estrutura na Terra primitiva que tinha funções semelhantes a uma célula, mas ainda não chegava a ser uma célula, tá? Veremos agora aqui, pessoal, como seria o metabolismo dessas primeiras células, desses primeiros organismos da Terra primitiva, tá? Como teria surgido a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica de metabolismo, tá? A hipótese autotrófica diz o seguinte, então: ela é mais bem aceita na comunidade científica e diz o seguinte, que como os coacervados eram as primeiras formas de vida, eram os primeiros organismos da Terra primitiva, não existiriam outros organismos, então não teria como esse organismo se alimentar de outros organismos. Então ele seria a hipótese autotrófica do metabolismo, esses seres vivos seriam autotróficos porque não existiria outros seres vivos para ele se alimentar. Sabemos, né, pessoal, que seres autotróficos são organismos capazes de produzir seu próprio alimento, tá, através de uma fonte de energia e compostos orgânicos. Hipótese autotrófica, capaz de produzir seu próprio alimento. Mas existe uma crítica a essa hipótese de que esse metabolismo autotrófico ele é mais complexo, né, e por isso, ele deveria vir depois da hipótese heterotrófica. Logo abaixo eu coloquei para vocês ali as fontes hidrotermais para vocês verem que é onde surgiram esses primeiros coacervados, essas primeiras estruturas parecidas com células, tá? Lembrando que essas fontes termais, né, não são totalmente iguais como eram na Terra primitiva, né? Eu me refiro àquelas sopas nutritivas que a gente já falou, que tinha altas temperaturas, aqueles mares rasos que a gente viu lá na teoria de Oparin e Haldane, tá? Não necessariamente essa fonte termal aqui ela é igual na Terra primitiva, né? Óbvio que não. Sofreram várias mudanças. Aqui eu só botei para vocês porque o exemplo do livro cita essas fontes hidrotermais, né? E aí eu coloquei para vocês entenderem um pouco do que são essas fontes hidrotermais que a gente também já falou em slides anteriores.
Então, a hipótese heterotrófica do metabolismo dos primeiros seres vivos da Terra é o seguinte: ela propõe que os primeiros seres vivos não seriam capazes de produzir seu próprio alimento, que é no caso dos seres autotróficos, né? Então, esses seres, os coacervados, eles teriam que obter alimento do próprio meio em que eles viviam, tá? A teoria heterotrófica tem uma crítica que ainda não se sabe, né, nas pesquisas se nessa terra primitiva existia abundância de moléculas, abundância de matéria orgânica para que esses coacervados pudessem se alimentar. Então, essas duas hipóteses elas ficam uma sobreposta à outra. Ainda não se tem ao certo qual seria a teoria comprovada dos primeiros coacervados, das primeiras células primitivas da Terra. Resumindo, né, como a gente falou, a hipótese autotrófica ela é mais aceita porque imagina-se o seguinte: não teria como esses organismos coacervados se desenvolverem nessa terra primitiva por causa das intensas radiação solar que a Terra obtinha nesse momento, né? Então, não teria como esses organismos se desenvolver na superfície ali da Terra, na litosfera. Tá? Então, por que a hipótese autotrófica é mais aceita? Porque existe a hipótese de que esses primeiros organismos surgiram lá no fundo das águas termais, onde eles eram protegidos da radiação solar. Aí lá eles conseguiam se desenvolver, porque com aquela radiação solar intensa não haveria vida, não teria como se desenvolver. Tá? E aí, lá no fundo dos oceanos, nessas águas hidrotermais, eles utilizariam substâncias liberadas pelas fontes termais para obter energia e produzir a sua matéria orgânica, tá? Só que lembrando que esses organismos autotróficos que a gente está falando, os coacervados, não tinham nada ainda de fotossintetizar a matéria, de fazer fotossíntese, tá? A fotossíntese surgiria bem depois, centenas de milhões de anos mais tarde. Eu estou falando isso porque a gente sempre liga a organismos fotossintetizantes e organismos autótrofos, tá? Mas a fotossíntese foi surgir bem depois. Vamos falar então do surgimento do oxigênio na atmosfera e a fotossíntese, tá? O surgimento do oxigênio, pessoal, está estreitamente ligado aos organismos capazes de fazer a fotossíntese. Organismos fotossintetizantes, pessoal, eles produzem glicose e gás oxigênio a partir de gás carbônico e água, utilizando a luz como fonte de energia, tá? Assim, o gás oxigênio produzido é o rejeito desse processo da fotossíntese, tá? Perceberam porque o processo de fotossíntese está intimamente ligado com a produção de oxigênio, porque é o processo da fotossíntese, através desse processo, ela produz, ela rejeita o gás oxigênio, tá? E aí a gente obtém esse gás oxigênio para poder sobreviver. Só que na atmosfera primitiva não era assim que acontecia, era diferente. Se existia abundância de gás oxigênio na atmosfera primitiva e o gás oxigênio em grandes quantidades ele é tóxico. Então, nessa atmosfera primitiva, esses organismos não poderiam viver com essa grande presença de gás oxigênio. Então, existem evidências geológicas, né, que um aumento dessa concentração de oxigênio na atmosfera promoveu uma catástrofe e levou à extinção de inúmeras espécies. Lembrando que o processo da fotossíntese veio a aparecer centenas de milhões de anos mais tarde, bem depois dos coacervados. Nesse tempo já da atmosfera primitiva ainda, quando começa a surgir a fotossíntese e o aparecimento do oxigênio na atmosfera, já existiam organismos multicelulares, tá? Por isso que eu falei que a grande concentração de oxigênio levou a uma catástrofe e levou à extinção de inúmeras espécies, tá? Esses organismos que eram mais resistentes conseguiram sobreviver
e ao longo de gerações foram se adaptando para incorporar o oxigênio para o metabolismo, tá, pessoal? Surgindo então assim a respiração celular, tá? Aqui nós acabamos de ver um típico exemplo de seleção natural, né? Os organismos mais bem adaptados, mais resistentes sobreviveram e criaram mutações e alterações a partir de inúmeras gerações, né? Para finalizar aqui o nosso slide, deixo a imagem que tem no livro de vocês sobre os estromatólitos, né? Que são fósseis e são os registros mais antigos de vida do planeta, tá? Que datam de 3,5 bilhões de anos atrás. Aqui já nessa imagem a gente já pode observar a formação da fotossíntese e o aparecimento de oxigênio na atmosfera, né? Bem centenas de milhões de anos mais tarde do que as hipóteses lá de a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica do metabolismo dos coacervados, que são as primeiras formas de vidas parecidas, semelhantes a uma célula, mas que não eram célula ainda.